Oi, pessoal. Vamos começar mais uma live. Sejam muito bem-vindos. Essa live é um tema super importante na endocrinologia, né? E hoje a gente vai conversar, eu vou conversar com a doutora Fernanda, Fernanda, que é hematologista, para uma complicação, né? Vamos conversar sobre uma complicação muito comum que decorre da cirurgia bariátrica, que é a anemia. Peraí, Fernanda. Fernanda está entrando. Olá, Oi, Fernanda. tá me ouvindo Estamos bem? nós aqui outra vez, né? Esse tema é bom. Nossa, Fernanda, e assim, a primeira live que eu fiz aqui no Instagram foi contigo, e depois eu comecei, então eu queria te agradecer assim, de início pelo convite que você me fez, né, naquela live sobre tiroide, alterações no sangue, e aí estou super feliz, né, de estar aqui contigo novamente para falar de um tema, enfim, que você domina super, né, que é a anemia. Minha... Aqui como endocrinologista, né, a gente trata muito obesidade e a cirurgia bariátrica é uma alternativa muito utilizada hoje em dia para o tratamento da obesidade mais grave. E assim, a gente vê também as complicações, né? Então, claro que não estou falando mal aqui da cirurgia bariátrica, mas a gente tem que estar atenta às complicações e a anemia é uma delas. Eu vou falar rapidamente daqui das técnicas, Fernanda, para Tá. você entrar nesse tema, tá? A gente tem duas principais técnicas de cirurgia bariátrica que são feitas, né, no Brasil. Tem mais técnicas, mas principalmente uma que a gente chama restritiva, que é o sleeve ou gastrectomia vertical, que é simplesmente deixar grampear o estômago, deixa o estômago menor. Assim, não tem um déficit de nutricional, vitaminas, minerais tanto, quer dizer, existe, né? E aí a gente vai ver por quê, né? Que tiram exclui uma parte do estômago. E tem as desabsortivas, que aí diminui bastante o estômago e pega esse pedacinho do estômago, né? Praticamente exclui todo o estômago, quer dizer, não passa nem comida pelo estômago e também pela parte inicial do intestino, que é o duodeno, né? O estômago, a comida vai praticamente desse canal, né, que é o esôfago, quase direto pro ilho, né, pro ilho não, pro jejuno, que é a parte intermediária, e aí exclui toda essa parte, quer dizer, o alimento não passa por essa parte do estômago e do duodeno, e aí, além dos nutrientes, vitaminas, minerais, e aí começa, a gente vê muito, né, pacientes com anemia, e é anemia que é difícil de tratar. Quer falar? Eu acho que um dos grandes desafios do tratamento da obesidade é que o paciente, às vezes, ele já entra na cirurgia com anemia, porque a própria obesidade dá uma má absorção, né, pelo status inflamatório do intestino que fica meio gordo, né? Aí ele não absorve direito a principalmente ferro e outros nutrientes minerais, assim. Às vezes também o paciente pode ter algum quadro de diarreia crônica associado à própria obesidade, né? Isso no pré. Então, atualmente eu tenho recebido pacientes no pré-operatório para poder fazer a correção, para tentar entrar na cirurgia melhor. E aí, como ele já vem antes, daí eu acabo acompanhando depois e a gente evita aí as complicações, né? Que eu acho que o maior problema da bariátrica é que existe aquela lua de mel do paciente que opera por uns 2 anos. E depois Uhum. a vida está normal e ele não passa em nenhum médico. Então, eu recebo muita pós-operatório tardio, principalmente de sleeve, que é uma cirurgia que em tese não daria muita Sim, complicação, é... porque o paciente não monitorou, não fez nenhum controle e acaba que tem complicação. Principalmente nas mulheres, um ponto de atenção é que quando
Principalmente se tem síndrome do ovário policístico, alguma coisa que levou à obesidade, a hora que emagrece, ela volta a ter fluxo menstrual mais intenso. Então, aí acaba que também fica mais uma outra causa para o sangramento e para a perda de ferro. Acho que a gente pode começar. Não sei se do meu lado eu abri a caixinha, mas acho que o pessoal tímido não fizeram muitas perguntas, eles estavam ainda na outra caixinha de ontem. E acho que também. Mas acho que dá para a gente ir falando, né? Sim. Se tiver pergunta aí do seu lado, daí você manda aí. Na minha caixinha, né, tem uma pergunta. A questão era se tinha deficiências nutricionais, né? E aí, além do ferro, da vitamina B12 relacionada à anemia, pode ter folato, cálcio, esses são os principais, né? É, Vitamina D também é comum. E aí o que acontece assim, os pacientes são instruídos para fazer a reposição de vitaminas. No início eles fazem direitinho. Depois eles, né, se dão folga, né? Eu não sei, essa fase de lua de mel, talvez eles sejam mais, no início são mais regrados, mas o que a gente vê é muito abandono do tratamento das vitaminas, né? Meio que eles já vão seguindo no piloto automático, já estão comendo melhor, né? E aí não repõe. E aí a gente tem a anemia, que é a principal, e também pode ter outras deficiências, outra complicação que a gente tem bastante é relacionada aos ossos, né? Pode dar um quadro semelhante à osteoporose, osteomalácia, mas na prática, né, quando a gente pega, no SUS eu pego bastante, a gente não tem essa disponibilidade tanto de encaminhar para hematologista, até a gente acaba tratando. E a gente vê, né, assim, que às vezes o tratamento é diferenciado porque esses pacientes eles já não conseguem comer uma comida mais nutritiva, então, porque é difícil digerir, então tem uma deficiência de proteína, e talvez você, né, possa falar, né, carne, né, é difícil de comer, já não toma os minerais, e quando a gente tenta repor com o que a gente tem disponível, né, essa anemia ela não responde e geralmente a gente tem que recomendar, né, ou encaminhar para um tratamento de ferro endovenoso, e B12 também é uma deficiência bem frequente. Eu particularmente, né, assim, acho que da B12, pelo menos, o tratamento é mais fácil, porque é injetável. Acesso. Eu acho que assim, como a população bariátrica cresceu muito, então a gente tem novas possibilidades de tratamento de todas as vitaminas. Então, uma coisa que eu vejo, então falando um pouquinho da técnica, né? Na técnica de sleeve, a gente grampeia toda a parte do estômago, que é exatamente onde estão os receptores de B12. Então, é um paciente que vai fazer bastante deficiência de B12. Mas ele ainda consegue absorver um pouco de ferro, porque a comida vai passar na porção inicial do duodeno, que é lá que vai acontecer a ligação, e aí ela vai seguir o trânsito normal e vai ser absorvida no intestino. Então, em tese, o paciente que faz o sleeve, ele vai ter mais deficiência de B12, pode ter deficiência de zinco e cobre, que também vai levar anemia. Então, uma coisa que a gente às vezes acaba esquecendo de pedir, e também porque demora o exame, mas é uma coisa que tem que ficar de olho em quem fez bariátrica, ou quem fez gastroplastia por câncer, então, ou fez tirou alguma parte importante ali por neoplasia, que também é uma coisa que eu acompanho. E aí o que acaba acontecendo? O paciente ele vai chegar com uma anemia que ela pode ser até normo-normo, né? Então uma anemia que a gente não tem muito por onde ir, mas é porque é uma deficiência combinada de várias vitaminas. Então, bom, aí na outra técnica, que é essa que faz o desvio, que A exclui bypass, né? que chama bypass, então aí ele pega e faz tipo um caninho do estômago direto no intestino. Aí esse caninho, ele tipo como se tivesse desviando, não é como se tivesse, né? Um desvio mesmo, ele tira, exclui toda a parte onde acontece a maior absorção dos nutrientes de todos. E aí, claro, o paciente ele vai emagrecer bem mais rápido, né, do que com a outra técnica. E só que vai ter essa questão
de ter essa carência nutricional. Então, o que acaba acontecendo é que tem aqueles polivitamínicos para bariátrica, que tem algumas marcas que tem, então já tem uma dose um pouquinho mais alta, principalmente desses nutrientes que eu falei. A gente tem polivitamínico específico para cobre e zinco, para poder repor esses dois nutrientes quando ele está faltando. E é um nome engraçado, chama 2, aí cobre e zinco, aí a gente usa esse suplemento. E aí a gente já tem também B12 sublingual, que evita a injeção. Isso pensando nos pacientes bariátricos, né? Claro que a injeção, a gente que é mais antiga, assim, não, mas sim. Então, Já entrega, né? Já não mas, precisa pensar, absorveu, não absorveu, né? a A sublingual, biodisponibilidade já é melhor. mas eu acho que a sublingual, ela entra assim, depois que você fez a correção, por exemplo, você pega uma B12 muito baixa, sei lá, de 180, 100, aí eu acho que tem que fazer injetável. Mas você pega lá uns 200, dependendo do laboratório, vai laudar como normal, mas no geral eu prefiro deixar acima de 300, que é o paciente de fato não fica com sintoma, né, de deficiência. E aí, nesses casos, eu acho que cabe essa sublingual, porque daí não tá tão desnutrido e a gente consegue melhorar sem ter que ficar fazendo injeção. Ou então você corrigiu, aí ele melhorou, aí você passa para sublingual. A vantagem da injetável é que a gente pode fazer semanal ou mensal ou a cada 2 meses, e a da sublingual tem que ficar fazendo todo dia, mas não tem nenhuma picada. A B12 injetável, ela dói, né? Então, é uma injeçãozinha que dói por causa do veículo, né? Que é gorduroso. Então, às vezes, o paciente reclama bastante. E aí é uma das causas de abandono. Então, eu acho que, nesse sentido, a sublingual ajuda. Né? Porque daí, mesmo que ele pule um dia, acabe esquecendo, se ele não está deficiente, a gente vai conseguir manter uma dose boa. O ácido fólico, o que acaba acontecendo, eu acho que uma das principais causas da deficiência é que o paciente que já chegou no nível de obesidade, no geral, ele come pouca folha. E se ele come, ele faz refogada. Então, aí perde o ácido fólico. Então, eu acho que é mais uma questão de hábito do que se ele, de fato, mudasse o hábito alimentar depois da cirurgia e começasse a comer bastante folha, talvez a gente não precisasse repor. Mas também é uma coisa que a gente repõe. E o ferro, quando faz esse bypass, não vai absorver nada, porque ele não vai se ligar em lugar nenhum. Então, aí a gente não vai conseguir, mesmo que eu dê comprimido, o comprimido vai pular direto para o intestino. Então, não tem jeito, que é essa anemia que é difícil de corrigir. Aí você precisa fazer injetável. A gente tem formulação de alta dosagem, que é ótimo, só que é mais cara. Ela vai resolver a vida do paciente, porque é como se fosse 10 vezes a dose padrão, né, que a gente usa. E também a gente teve um problema que entrou nos genéricos do hidróxido de ferro, não da marca padrão, que começou a dar alergia. Então, alguns pacientes começaram a ter reação também com esse genérico do hidróxido de ferro. Então, alguns pacientes têm medo de tomar o ferro porque tiveram essa reação. E aí, nos ferros de alta dosagem, a gente sabe que dá para garantir que é esse mesmo que está sendo feito, né? Porque esse é um problema que a gente, às vezes, encontra em algumas... principalmente essa questão do ferro que teve por causa da pandemia, a gente teve falta, daí acabou liberando esses meio genéricos aí. Aí deu esse problema. Eles mudaram um pouquinho o sal e aí acabou dando reação alérgica nos pacientes. Só que quando o paciente chega com a receita do hidróxido de ferro, que é o que a gente costuma usar, né, da marca padrão, chega lá e aí a pessoa faz a substituição e avisa. Então o paciente não tem como saber que ele não está tomando o que a gente prescreveu, né? Porque está na veia, ele não vai prestar essa atenção. Mas, no geral, o que a gente costuma fazer é repor. Aí, quando tem que fazer o ferro de baixa dosagem, aí tem que fazer uma conta, que a gente vê quanto que está a anemia, quanto que é o peso do paciente, e aí a gente define quantas ampolas são necessárias para repor o estoque, né, do ferro. E aí depois ele vai ter que ficar tomando de vez em sempre, né? Assim. O venoso. Você, É, você tenta fazer assim, chegou um paciente com anemia já, né, no hemograma, mas comprometido. Você tem um corte que você, vou tentar oral, ou
Não, essa já vai para endovenoso ou... No sleeve eu tento, né? Então, sei lá, tá com Uhum, sim, hemoglobina que não tá sangrando. Eu acho que aí tem que avaliar caso a caso. Às vezes é um paciente que tem uma hemorroida, tá sangrando, ou tá sangrando no intestino por alguma coisa, ou fluxo menstrual muito intenso. Aí eu acho que não vale a pena tentar o oral. É mais fácil repor, e aí depois eu tento segurar com o oral, entendeu? Aí eu costumo fazer dessa forma. Então, aí eu reponho injetável, corrijo o problema, porque se eu ficar enrolando muito, pode ser que ele acabe transfundindo, que para mim é pior, né? Eu não quero que um sim. paciente com anemia ferropriva ou por deficiência de B12 transfunda. Mas isso às vezes acaba acontecendo, né? Porque o paciente ele vem e aí ele, não, não quero fazer, ou então o plano não autoriza, porque quando você atende por convênio tem essa questão, que como a medicação, enfim, não sei se você sofre com isso, mas assim, a gente Olha, não tá. é, não, não, mas sabe que no sistema público, claro que as coisas demoram bastante, né? Mas até alguns Ah, postos fazem. no No particular, né, convênio, tem os centros de infusão. Acho que eu não sofro tanto também porque eu não atendo a quantidade de pacientes, né, com anemia que você tem. Então você atende mais, tem É, mais problemas. mas eu É, costumo falar, olha, a gente tem essas duas formulações de ferro de alta dosagem, elas equivalem a 10 ampolas da outra formulação. Se o seu plano não autorizar, eu acho que compensa porque resolve, né? Mas aí, às vezes, o paciente fala, mas não tenho como pagar porque não é uma coisa que é barata. A justificativa dos planos é que fala que não está autorizada porque não é oncologia, né? Como hemato, hum, só libera para oncologia, enfim. Então, a maior parte das justificativas são essas, né? E aí, o que a gente acaba tendo que fazer é falar para o paciente. Aí você pode escolher assim. E, às vezes, mesmo quando a gente muda para o de baixa dosagem, o plano continua negando. Aí, o paciente escolhe o que ele acha melhor. Se ele está com pressa, não está com pressa de corrigir. Por exemplo, quando a mulher está gestante. Então, a mulher, ela fez uma bariátrica quando jovem e aí vai engravidar. Então, às vezes, a gente acaba fazendo uma avaliação pré, tenta repor via oral quando é possível, ou já faz injetável antes, e vai acompanhando na gravidez. Às vezes, ela só vem no final da gravidez, aí quando você vai tirar a história, você fala, putz, tem a bariátrica, não falou para ninguém. Então, nossa, isso é como. e aí a pessoa vive lá com seu 11,5 de hemoglobina, e tá feliz com aquilo, entendeu? Porque a gente consegue viver com um pouquinho de anemia e não sentir que tá passando mal, não sentir que tá cansada, consegue viver. E aí acaba que, como grávida já fica com um pouquinho de anemia, às vezes o obstetra também fala, não tem problema, e aí assim vai, né? Então, às vezes eu também recebo essa população assim de gestantes que fizeram bariátrica. Ou o paciente fez uma bariátrica e aí entra num quadro oncológico. Daí também tem que lembrar disso, porque daí o paciente vai comer menos por conta de tratamento e tal. Aí é mais uma coisa para a gente prestar atenção. É, e acho que a ideia, assim, que eu achei super legal da live é conscientizar, né? Porque o que acaba acontecendo é que o paciente ele acaba esquecendo, né, de que ele precisa monitorar, porque pode ser que ele desenvolva anemia e não perceba, né? Porque é o que eu falei, a anemia É, ele se adapta, né? O organismo se adapta. Aí, tem uma perguntinha aqui, mas antes da pergunta, eu queria também, né, falar que às vezes o paciente vem com outras queixas e a última coisa que ele fala, quer dizer, umas queixas que ele não relaciona com a cirurgia, de queda de cabelo, unha, né, cansaço. E aí ele fala várias coisas e por último lembra da cirurgia bariátrica, né? Então para os pacientes que estiverem nos assistindo, nunca esquecer de falar, né? Esse histórico para os médicos, né, que estão atendendo, que pode ser um divisor de águas. é, Ah, tem uma pergunta aqui, a a Maria Maria Ângela, Ângela, é, quer ler? Pode.
Tá. Então, aí assim, falando de marcas, acho que a gente pode falar então das marcas. A Tá. gente tem o ferro de baixa dosagem, que é o Noripurum, e aí a gente vai usar uma dose máxima, 2 ampolas, 3 vezes na semana, para corrigir anemia. Normalmente eu uso essa apresentação semanal até corrigir anemia e depois eu tento ver qual a dose que o paciente vai precisar mensal ou a cada 3 meses, aí vai depender muito do paciente. A vantagem é que o paciente consegue comprar na farmácia, fazer aplicação no posto, se for o É caso, esse. o custo não é muito elevado. Às vezes é até mais vantagem ele comprar, porque ele sabe que está comprando da marca. As outras 2 marcas de ferro de baixa dosagem, eu não sei, foi utilizado mais em clínicas e hospitais nessa época que estava em falta. Então, aí o que a gente fez nos serviços que a gente trabalha é rejeitar essa marca como não aprovada. Aí, depois desse ferro, a gente tem o ferro inject, que é a pergunta da Mariângela, e a gente consegue fazer de 500 a 1.000 por semana e pode repetir. Normalmente a gente faz na primeira semana 1.000 e aí na segunda semana mais 1.000. E aí com essa dose, que equivale a 20 ampolas do Noripurum, a gente corrige a maioria das anemias, se o paciente não tiver com sangramento. Um dos riscos que tem é exatamente esse que ela falou, que é da hipofosfatemia. Por conta dessa hipofosfatemia que acontece, se a gente ficar fazendo toda semana ou ficar fazendo muito frequente, o paciente pode desenvolver a osteomalácia, que aí é uma situação que talvez você possa falar melhor. Osteomalácia no paciente, bom, no paciente bariátrico, a osteomalácia é um problema da mineralização do osso. O osso tem uma base proteica de colágeno e se deposita cálcio, fósforo e tudo isso mediado pela vitamina D. Então, faltou cálcio, faltou fósforo, o osso vai ficar frágil. Então, por isso que é osteomalácia. Se faltar vitamina D também, da osteomalácia. Então, seria uma osteomalácia hipofosfatêmica, que é uma coisa no nosso meio bastante raro. O que a gente vê mais é por deficiência de cálcio e vitamina D. Mas, olha, já, já tem mais uma aí, né, da hipofosfatemia. Particularmente, não tenho visto muito por essa causa. Talvez daqui a pouco a gente tenha esses alertas da hipofosfatemia A gente teve também. alguns casos, principalmente paciente com doença inflamatória intestinal, porque ele tem uma má absorção e ele tem muita diarreia e acaba que fica com ferro muito baixo rápido, né? Então, ou o paciente que está com metrorragia ou tem sangramento muito importante, telangiectasia hemorrágica hereditária, essas doenças. E aí a gente acaba usando uma dose mais frequente, porque essa hipofosfatemia ela é transitória. Mas se a gente usar todo mês, o paciente vai desenvolver a osteomalácia, entendeu? Então, Uhum. e confunde com mieloma múltiplo, porque faz as lesões. Eu tive uma paciente que ela foi operada da paratireoide porque teve alteração, aí achou que era um tumor, mas no fim não era. Daí depois começou a fazer lesão na coluna, e aí a gente acabou. Eu até achei que pudesse ser um mieloma, a gente biopsiou, veio negativo. E daí depois, quando a gente chamou o gastro, que aí que tipo, juntou todas as peças, e aí veio tudo. Daí a gente chamou a endócrino, aí fechamos o diagnóstico. Aí ela não pode mais tomar ferro inject, a gente trocou para o monofer, que é a alternativa que a gente tem, que não dá essa hipofosfatemia. A vantagem do monofer é que a gente consegue fazer uma dose um pouquinho maior, então pode chegar até 1.500 na semana. Então, eu acho que assim, a gente tem essas 3 possibilidades de repor o ferro. A vitamina B12 a gente usa o citoneurin mesmo, né? E tem similares. Eu sou bastante antiga, então eu gostava muito da Rubra Nova de 15.000, que resolvia muito. Mas saiu do mercado, agora a gente tem que fazer o citoneurin de 5.000, que é B1, B6 e B12. E aí tem o Dosimax, que é o sublingual, só que é de 1.000 miligramas. Então, são as alternativas que a gente tem. Tudo que for injetável tem que ter prescrição médica. O que não é injetável, até o paciente consegue se virar e comprar na farmácia. O que às vezes acaba acontecendo é que o paciente ele fez a cirurgia pelo plano, acaba perdendo o plano por algum motivo e ele não monitora. Então, eu vou deixar uma dica aqui,
que existem laboratórios aqui em São Paulo que tem o kit bariátrica, e aí você pode ir lá fazer para ver se está tudo bem, não sai caro, não sai nem R$ 200. Então, você colhe o exame para pelo menos, se você não conseguir um médico, você pelo menos monitora e aí se vier alterado, aí você procura alguém, né, para te ajudar e a repor se precisar. O ideal é que sempre monitore, né, com algum médico que consiga um lugar no SUS e tudo. Mas eu entendo que é difícil, sabe? Para o paciente que perdeu o convênio, ele fica bem perdido onde ir. Aí ele vai no posto e aí o posto fica naquela enrolação para poder ele encaminhar para Uhum. o especialista. Porque quando ele já fez a cirurgia no SUS, aí é mais fácil, né? Porque daí ele já vai ter todo o centro. Não sei como que funciona o segmento depois, não? Ou Não, ah, assim, como funciona no SUS, né? Para um paciente que perdeu o convênio, e está no SUS, ele tem que. A porta de entrada é sempre a clínica, o clínico encaminha. Esse encaminhamento até que não é muito difícil, assim, de chegar. Quando chega, a gente vai fazer, pede os exames, repõe. O ferro que eu estava falando é o de baixa dosagem, porque é até o mais acessível. Eu trabalhei no local que tinha um centro de pós-bariátrica, que tinha endócrino, nutricionista, psicólogo, que a gente está falando da parte médica, mas o ideal é que a equipe multidisciplinar, né, seja desde o início, então que não é raro dos pacientes ganharem, reganharem peso, e aí, bom, tem várias questões, então, nutricionista, endócrino e psicólogo no mesmo serviço não tem, mas endócrino tem, a gente encaminha para nutricionista e psicólogo que vão ser profissionais que estão na UBS, né, no postinho de saúde. Então, assim, acho que até a dificuldade maior para os pacientes é fazer a cirurgia, mas não pós-cirurgia, claro, estou falando aqui assim, que muita gente perdeu o convênio e os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica vão concorrer no pool, né, com pacientes com diabetes, tireoide, várias outras coisas, né? Mas a gente consegue fazer uma avaliação médica, né? A nutricional fica por conta do nutricionista, isso é meio fragmentado, mas um segmento mínimo eu acho que tem, né? hum, hum, Uma avaliação mínima tem. é. É porque o que eu vejo assim, quando o paciente ele faz a cirurgia, ele vai demorar muito para conseguir no SUS, mas a hora que ele entra pelo SUS, ele meio que mantém esse acompanhamento. Eu acho que como o pré, ele é muito demorado, a pessoa realmente quer, então eu acho que ela acaba ficando mais consciente da necessidade do acompanhamento. Diferente do Ah, plano. Fernanda. Não, acho que você falou, quando começa a cirurgia no SUS, se tem essa continuidade, às vezes não com a mesma equipe, né? É, Então, mas tanto quem já começou quanto mas está chegando. na época que eu trabalhava no SUS, eu via alguns pacientes pós-bariátrica e, de fato, assim, eram aqueles pacientes que, putz, segmento perfeito, não tinha o que falar, sabe? De que o paciente vem, é um paciente que está consciente que ele precisa monitorar. Porque eu acho que, assim, quando se vende a bariátrica, se vende que vai ter uma vida normal. Mas, na verdade, você vai ter a vida normal desde que você monitore os riscos da bariátrica, né? É uma coisa que às É, vezes acaba faltando, né, na hora do é. pré-bariátrico. A vida vai continuar tendo que ser regrada, quer dizer, se não, talvez não fosse mais, continua a ter muita atenção em relação à alimentação, até mais ainda, ter que tomar, se parou de tomar medicação, por exemplo, parou de tomar remédio para pressão, parou de tomar remédio para diabetes, vai ter que tomar as vitaminas pelo resto da vida. Então, o paciente se livra de muitos remédios e também acaba se livrando, né, assim, no sentido de, tô bem, já, e esquece das vitaminas e a gente acaba pegando, né? Pacientes que às vezes estão com peso alto, mas desnutridos. E, Desnutrição proteico-calórica, tem pouca proteína, aquele paciente inchado, aquele paciente que está perdendo dente, que né, tá com anemia e já se vê no cabelo. Isso é muito triste, né? De ver o paciente assim. Isso é uma minoria dos casos, mas acontece, né? Acho que também tem uma questão, o paciente teve complicações. Tem gente que não tem complicação e fala, não me arrependo de fazer cirurgia. Mas, infelizmente, tem uns casos que complicam
E assim, para evitar algumas complicações que a gente pode prevenir, esse acompanhamento, né, é fundamental, esse acompanhamento médico. É. Eu acho que nessa história toda, desde o começo da bariátrica, eu tenho visto pacientes com anemia, né? Mas de história ruim, eu acho que eu tive dois casos só. Uma paciente que estava no SUS e ela acabou, ela sangrava muito, então a gente fazia Noripurum 3 vezes na semana. Era bem ruim. A qualidade de Ah, vida estável. E ela ficou assim, tipo, até eu sair do SUS, porque não dava para tirar. é, Ela continua fazendo assim, ela continuava com anemia. Ela mantinha 8, 9 de hemoglobina. Desse jeito era só evitar a transfusão. Foi um caso assim, me marcou tanto que eu já saí do SUS faz bastante tempo e até hoje eu me lembro. E teve um outro paciente que daí foi um problema psiquiátrico, né? Ele emagreceu e aí ele não se via mais. E aí ele entrou numa depressão profunda. hum, E aí teve que reverter a cirurgia, porque ele estava muito, muito deprimido. Então, é. E a é. gente pega também esses casos mais, com certeza, para um que a gente vê complicado, tem vários que não complicaram, né? Que bom que acontece. A maioria não complica. Na verdade, assim, o É, EMA, ele vai pegar os que complicaram, né? Quem fez sim, anemia, quem abandonou o tratamento. Então, geralmente vai pegar quem não monitorou. Mas quem faz o monitoramento, se não estiver sangrando, então uma coisa que é importante para as mulheres que fazem bariátrica é lembrar que se o fluxo menstrual começar a ficar mais intenso, não dá para esperar o retorno de 6 meses, tem que ir antes, porque em 6 meses ela pode precisar de transfusão, né? Então, uhum. que dependendo do fluxo, cai 2 pontos por mês, né? Então, de Nossa, 12 vai para 6. Eu já peguei duas pacientes que fizeram 5 de hemoglobina. E aí uma coisa que às vezes acaba acontecendo é que quem não tem muita experiência acaba repondo o ferro e aí fala, volta daqui tanto tempo. E aí repõe menos, então não faz a conta direitinho, ou então não acompanha, né? Aí fala assim, tá baixa, faz 5 ampolas ou faz 10 ampolas e volta daqui 6 meses. Daí ela vai voltar com anemia, porque às vezes não corrigiu a causa. Porque, na maioria das vezes, se a causa é a própria cirurgia, pode ser que desse jeito dê certo, mas pode ser que não. Então, sempre tem que ficar monitorando. Que eu acho que a maior queixa das pacientes é essa, eu tinha anemia, tratei, mas sempre volta. Então, essa anemia que hum, sempre é uma anemia que não está adequadamente tratada, porque a gente tem que identificar se a causa é má absorção, então você não tratou, você vai tratar para sempre, né? Então, às vezes eu falo para o paciente que nem deficiência de B12, para mim é o pior, porque a pessoa começa a ter parestesia, então formigamento, né? E começa a ter fraqueza muscular e às vezes nem anda mais, né? Tem dificuldade para andar. Às vezes o paciente chega na cadeira de rodas e aí ele esquece de falar que fez a bariátrica, que não está fazendo nenhuma vitamina e nada disso. Então, isso também, para mim, é o pior do que a ferropenia. que já pega no estágio mais. É a que o paciente toma sangue, né? A B12 geralmente demora para fechar o diagnóstico. E é uma coisa, é uma reposição para a vida, não dá para você parar. Se você já teve alguma má absorção por B12, é para a vida toda, né? Então é como uma pressão alta que vai tomar um remédio, ou um problema na tireoide que vai ter que tomar um remédio para sempre monitorar. É a mesma coisa essas deficiências vitamínicas, né? É claro que a sua chance de morrer de uma dessas doenças é muito pequena, mas se você não tratar, pode acontecer, né? Assim. Sim, sim, vai se instalando de forma, né, bastante lenta Ou e a pessoa. então, toda hora, uma hora tem uma reação transfusional, ou então uma hora não dá tempo, não encontra a bolsa. Então, Não, nunca peguei pacientes. Quer dizer, não, quer dizer, não, acho que nem eram para chegar para mim, né? Mas pelo menos que tiveram essa história, né? De que é, precisaram de transfusão. E, e a gente chega, né? Paciente que transfundiu, aí ninguém mais quer mexer, aí manda pro hemato. Quando ah, transfusão, aí ninguém, tipo, nossa, tive que fazer transfusão. Eu tive uma paciente que ela fez transfusão, aí o cara falou, não, vou segurar, e aí, claro, fez desse jeito que eu falei. Deu 3 ampolas, volta daqui 6 meses. Daí ela fez outra transfusão. Aí ela mesma,
eu vou no hematologista. Aí, E aí, às vezes, você precisa conversar, por exemplo, a mulher que está com muito fluxo menstrual, para conversar com o gineco, para ver se tem algum método para diminuir o sangramento, coloca um é, DIU hormonal, alguma coisa para, se possível, pelo menos até corrigir, colocar um DIU hormonal, porque daí resolve, pelo menos para o fluxo, né? para, É, para diminuir a perda, né? E aí eu tenho uma dúvida, né? Você falou que era muito comum sobre a ferritina, né? A ferritina é muito falada ultimamente, que na endocrinologia a gente vê ferritina alta, depois você fala que mais ligada à questão da obesidade, sobrepeso, e quando nos primórdios, né? Quando não se pedia ferritina de rotina, a gente, quando na clínica médica, enfim, atendendo, a gente pedia ferritina para investigar anemia por deficiência de ferro. E aí hoje a ferritina está muito confuso nisso, né? Pós-bariátrico, que pode ter deficiência de ferro, mas ainda continua com obesidade. O que que você, bom, você mas, valoriza a ferritina? então, a ferritina é uma proteína de atividade inflamatória. Então, no pré-cirurgia, no paciente obeso, quando ele tem esteatose hepática, vai aumentar. Então, ele vai ter uma ferritina elevada. É, o que a gente tem hoje para daí a gente vai ter essa ferritina elevada em todas essas doenças inflamatórias e algumas doenças reumatológicas. Por que que todo mundo decidiu pedir ferritina? Hum, Porque começou a ter morte súbita por sobrecarga de ferro cardíaco. Isso começou com os cardiologistas, daí eles incluíram isso no check-up. E aí começou a ter uma epidemia, uma pandemia de hemocromatose, que você também deve pegar, sim. que na maioria das vezes nem é hemocromatose, é só porque o valor de referência está errado, porque o valor de referência do ferro dos laboratórios todos, 100% está errado. Ele coloca que a ferritina é de 15 até 150 para a mulher, e aí não importa se ela menstrua, se ela não menstrua, e só que aí a mulher chega com 15 de ferritina, com a saturação de 12%, e aí você não tem nada, porque o cara tá olhando o valor de Tá. referência. Tá com o cabelo caindo, a mulher passando mal, com anemia. Então, foi um baita problema. Eu já levei isso para a sociedade várias vezes para tentar ver se a gente consegue interferir, mas é um problema sem solução. Então, quando você conversa com as pessoas que fazem os exames, fala, esse é seu diferencial, né? O diferencial é atender um monte de gente Assim, que não tem é, gastar saliva pra caramba ou pedir um monte de exame para quando você não tá afim de gastar saliva. Mas, enfim, aí tem esses valores de referência de ferritina. Aí pra gente. Então, assim, quando você tem uma ferritina menor do que 30, tem ferropenia, não precisa olhar mais nada. Então, acho que a vantagem de pedir só a ferritina é que se ela for abaixo de 30, você já está autorizado a repor o ferro. Embora tenha esses valores de referência que eu falei aí de 15, 20. Mas abaixo de 30 já é ferropenia, já tem baixo estoque de ferro. E você deve repor o ferro. Entre 30 e 100, aí a gente tem que olhar a saturação de transferrina, né, para ver como que tá, mas aí pode ser que tenha mesmo uma deficiência de ferro. Então aí tem uma chance maior. Quando a ferritina está acima de 100, aí a gente olha o PCR para ver se, se tem algum sinal de inflamação. Se tiver um PCR elevado e uma saturação baixa, aí pode ser que tenha uma deficiência de ferro combinada. Uma coisa que a gente tem utilizado hoje é o RET-HE, né, que é o reticulócito, é o ferro no reticulócito. Então, aí a gente consegue, porque o reticulócito é uma célula jovem que acabou de ser produzida, e aí a gente consegue dosar quanto de ferro que tem nesse reticulócito, e se tiver hum, baixo, significa que está faltando ferro. Então, a gente tem utilizado, daí só que só no Fleury que faz, né, o RET-HE, no DASA não está fazendo ainda, mas convênio cobre? abre no Fleury, no Amazon, você já pede reticulócito, já vem o RET-HE. Aí ele já vem, é o terceiro item lá do reticulócitos. Então, a gente consegue olhar o reticulócito, se ele está com o ferro do reticulócito está baixo, se a saturação está baixa e se o PCR está aumentado. Se a ferritina estiver elevada, aí cabe um pouco de ferro, entendeu? Aí como que você vai Uhum. ficar vai dar uma dose intermediária de ferro, porque você faz a conta, né, do ferro normal
E aí você repõe injetável, se for o caso, né? Num paciente que ainda está com obesidade e tem esse quadro aí de ferropenia. Por isso que eu acho que é legal a gente avaliar no pré-operatório, já ter uma saturação, todos esses exames, não sei se você faz pré, mas vale a pena fazer antes, porque aí a gente repõe antes de ir para a cirurgia, porque daí a gente não fica nessa dúvida se é da obesidade. Qual o problema, Hum, né? Ela vai levar 4 meses para se formar. Então, a gente fica 4 meses olhando para trás, assim, né? Atrasados. e a saturação, e dá para uma pergunta, porque assim, eu pedir ferritina é ter que explicar tudo isso, que pode ser da obesidade, se a pessoa for para o Google, vai achar que é hemocromatose, né? Dá para pedir só saturação de transferrina sem pedir, ou eu tenho que ser um combinado para interpretar? É assim, em termos práticos, né? Vou pedir uma ferritina, mas eu tenho que pedir todo o painel. E se vier essa ferritina alta, né, a pessoa vai ficar preocupada, Se meio assim. é o ferro e a saturação e fizer o reticulócito, esse RET-HE, você consegue fechar que tem ferropenia. É que talvez não precisasse tudo isso se você tiver já a ferritina baixa. Entendi. É que se ele tiver uma microcitose, é mais provável que tenha ferritina baixa, né? Mas É que no pré-operatório, pelo menos nos pacientes não bariátricos, no pré-operatório a gente não, eu peço mais ferritina de rotina, né? Não peço todo o painel. Aí se a ferritina vier alta, aí eu complemento, né? É, mas a maioria vem mais alta, né? Mas eu vou começar a prestar atenção para ver a gente se. tem incidência de hemocromatose do gene, né? Da hemocromatose. é, Mas é pouco provável que seja Sim, hemocromatose. Mas é que é exatamente isso. Às vezes dá mais dor de cabeça a explicar do que. Ainda mais que coloca lá, principalmente se é mulher, né? Porque se é homem, você ainda consegue ter um valor de referência um pouquinho melhor. Então, a gente está nesse lugar agora. Aí, ah, os laboratórios deram essa diminuída no valor de referência, até da hemoglobina. Então, se você olhar os novos valores, ele está como 11,7 normal para mulher, a hemoglobina, e 12,5 para homem, que é bem anêmico, né, para homem. Então, e a gente tem até uma brincadeira entre a gente que talvez todo mundo devesse ter acima de 13, né? Não 12. Porque fica assim, abaixo de 13 para homem e abaixo de 12 para mulher, né? Então, aí que talvez é, devesse ser o mesmo valor. Talvez só ficou a média da mulher, porque como a mulher menstrua, ela vai ter um nível um pouco mais baixo. E aí, por conta desse valor, é que os nossos valores de referência cada vez são menores, né? Porque quando você pega uma média da população, a população toda é anêmica. E aí ficou uhum, essa mudança foi exatamente isso. Eles pegaram um monte de gente, mais de acho que 100 mil pessoas que eles fizeram, e fizeram uma média pareado com essa ferritina errada, entendeu? hum, A de ferritina de 15 a 150. E aí, tipo, deu tudo alterado, porque pegou um monte de gente que estava doente, né? E aí, nossa. hemoglobina, foi esse o problema. Mas não tem muito o que fazer, né? A gente não tem muito o que fazer. É o que eu falo assim, daqui 10 anos, a gente vai estar deixando de tratar quem está doente. E tratando um monte de É, gente. Nada. engraçado, porque eu, né, fazendo um paralelo, os valores de referência endócrino muito, de glicemia e até de pressão, né, deixam as pessoas que eram normais, né, entram na doença. E da anemia, as pessoas que são doentes Estão normais. estão normais, É, né? mas Quando você as começou a falar que assim, estão normais, elas estão na hemocromatose, né? Agora. uhum, E daí, quando a pessoa pega o resultado da ferritina, tá lá sei lá, tá 400, nada absurdo. Aí a pessoa vai no Google, já tá com hemocromatose, vão morrer do coração, ter câncer no pâncreas, sei lá. Não é? nossa, Eu acho é, que a gente tem esse problema mesmo. Mas é um problema que a gente tem que conscientizar. Eu tenho gastado bastante tempo falando sobre valor de referência, sobre exames,
porque a referência é essa média da população doente. Então, eu tenho falado assim, é uma média de uma população que já é doente. A nossa população é anêmica. Se não fosse anêmica, não ia ter, não precisava colocar ferro e ácido fólico na nossa farinha, entendeu? E a questão que a população é anêmica A gente porque come carne, não come errado, come pouca carne, a proteína é come pequena, né? pouca carne. A quantidade de proteína, toma muito café, que diminui a absorção do ferro. A gente come muito queijo, que também diminui a absorção do ferro. Então, a gente tem alguns hábitos alimentares ruins, né? Enquanto população. Eu acho que Sim, isso acaba. Mas eu penso assim, que se não fosse anêmica, já teriam tirado o ácido fólico e a farinha e o ferro da farinha, né? Se você olhar, toda a farinha nossa é enriquecida com ferro e com ácido fólico. Você não consegue ah, comprar. Esse é um dos problemas quando eu pego o paciente com hemocromatose de verdade, com 2.000 de ferritina e tal. E aí você tem que ficar olhando tudo para poder orientar uma dieta. Porque às vezes você gasta um tempão dando remédio e aí a pessoa comendo um monte de coisa. Aí eu peço para tentar diminuir, né? Não zerar, mas tentar diminuir um pouquinho a ingesta de ferro. E aí gasta um tempão procurando. nossa, aqui paralelo que a gente tem aqui é iodo, né? Tudo é o sal está assim, não precisa se preocupar, né, pelo menos em repor iodo. Não, estou pensando assim nos pacientes que têm restrição de carne, os pacientes que não são vegetarianos, não são veganos, nos pacientes com cirurgia bariátrica, com cirurgia bariátrica, né, que tem essa dificuldade de comer carne, mesmo que ele quisesse e tivesse condições de comer mais carne, né, condições financeiras de comer mais carne, eles às vezes não conseguem porque a digestão é muito difícil naquele estômago reduzido. E Uhum. você vê assim nos pacientes que são veganos, vegetarianos, eles têm mais um risco maior ou tem uma anemia que precisa de uma atenção especial. Que assim, o que a gente vê é que tem pacientes que são vegetarianos, veganos, vegetarianos principalmente, né? E comem direitinho, conseguem comer a quantidade de proteína vegetal. E Vegetariano vai bem, eu acho. Vegano é mais complicado. tem outros que são mais voltados para o carboidrato, para a massa. Eu acho que o problema, assim, da dieta do vegetariano é que ele acaba colocando bastante ovo, né? Para dar conta da proteína. Como ele acaba comendo bastante folha, então ele acaba tendo suplemento de ferro dessa parte. Então eu acho que. E come bastante grão, né? Então. Ora Pronobis. Eu, eu fiz o Ora Pronobis. Aí o pessoal deu uma zoada comigo no direct. É que não tem aqui em São Paulo, né? E, e aí o que acaba acontecendo é que ele consegue suprir, né? Com os alimentos e Os a vegetais. feita com o ovo. Agora, o vegano, ele tem mais restrições, porque daí ele não come nada que tem leite, não come nada que tem ovo, não come nada dessas coisas. E esse é um paciente que raramente vai chegar para a gente, né? Ele vai procurar os médicos que já são mais veganos e tal, e ele acaba tendo restrição também com a suplementação que a gente vai passar, porque se o suplemento tem foi testado em animal, nananã, aí ele não vai querer usar, então aí ele acaba indo por outro caminho, que é esse caminho um pouco mais complexo. Se ele chega, a gente vai tratar, né? Vou fazer reposição injetável e segue a vida. Mas às vezes não chega, né? Então é um problema também. Mas para mim, assim, das duas dietas, o vegano ele é mais complexo da gente repor, porque falta bastante nutriente, né? Uhum. É, deixa eu... Alguma pergunta pessoal? A gente já está com quase 50 minutos já. É. Falou mais o nome da cobra. Eu queria fazer uma pergunta, né, assim, popular. Cozinhar em panela de ferro, essas coisas ajudam? Papo só, né? Funciona tudo. Funciona? Todas as dicas que a sua avó deu funcionam.
Você É, aba com couve, laranja, funciona. Só ganha peso, mas funciona. Caloria, né? Aí funciona. Couve funciona, prego na panela funciona, panela de ferro funciona. prego. É que o prego hoje é escasso, então não tem muito prego para usar. A panela de ferro é esmaltada, então não vai soltar ferro. Mas aquelas panelas Ah, antigas, elas soltavam um pouquinho de ferro, né? E o prego de ferro também soltava um pouquinho de ferro. Aí ele aumenta. fígado. Fígado para mim é o melhor alimento. Fígado é os melhores alimentos da minha vida. Ah, nossa, eu não gosto de fígado. Uma das poucas comidas da Eu minha. amo, Não sei mas se eu tem tratei. muito, tem muito ferro, então é muito bom, né? E uma coisa que é importante falar, a gente estava falando dos vegetarianos, é que, por exemplo, assim, uma dose de fígado equivale a 5 doses de uma verdura. Então, para você ter a mesma quantidade de ferro na absorção, você teria que comer um pouquinho de fígado e um montão de verdura, né? Para poder É, porque absorve menos. A gente absorve 5 vezes menos o ferro das verduras. Mas absorve também, então é possível. Eu então, o acho fígado é uma boa ideia, né? Porque o volume é compacto e ele é bastante rico. que é barato, né, para Sim, comprar. Ele não é o ora pronobis é o que a gente estava conversando. Ora pronobis é uma das verduras mais ricas em ferro, né? Então a gente tira consegue ter como se fosse um ferro mais concentrado. Como ele tem, sei lá, 5 vezes mais do que as outras verduras, então aí você poderia equivaler uma coisa com a outra, né? E geralmente no preparo, eu dei uma buscada nas receitas, o pessoal joga na carne, então daí você potencializa o efeito, né? Então, o preparo do fígado, então, é que tem aquela questão de colocar leite no fígado, né? Então, mas o leite é só para amolecer, aí você pode usar porque ele vai acabar evaporando, esse cálcio não atrapalha na absorção. Então, você pode preparar o fígado como você está acostumado a preparar, que vai ter a quantidade de ferro, sim. É um alimento ótimo para tratar anemia. Eu tive já um paciente que teve alergia a ferro oral, daí eu fiquei morrendo de medo de fazer injetável, a gente fez uma dieta de coração e fígado, ele ficou super feliz. E ficou, levou 6 meses, mas melhorou. ah, legal. Então, Ai, aí a gente tem, que a Beatriz está falando que o ferro dela baixa muito rápido. Uma coisa que pode acontecer, não sei se é seu caso, é se estiver sangrando. E tem aqueles pacientes que têm que são super raros, mas têm um déficit de absorção mesmo, né? Do ferro, da metabolização do ferro. E aí a gente não tem um teste para fazer. O teste é prova terapêutica, porque a epsidina, que seria a molécula para a gente pesquisar isso, não está disponível comercialmente, porque a gente não conseguiu validar ela na reprodução no laboratório, né? Então, acho que a gente tem essa dificuldade de fechar um diagnóstico se essa pessoa é das que não absorve mesmo ou não. Então, se o ferro abaixa muito rápido, tem que ficar repondo para sempre, tem que mudar o estilo de vida, né? Aí comer mais coisa com ferro, tirar todo o cálcio da cafeína na hora que come as coisas com ferro. Aí, ao invés de 1 hora, talvez deixar 2 horas para tentar potencializar, porque às vezes você pode ter um trânsito intestinal um pouco mais lento, e aí normalmente eu recomendo 1 hora sem cálcio e sem cafeína, né? E aí, se o trânsito intestinal for mais lento, talvez tenha que aumentar esse tempo, né? Ou tirar mesmo, excluir esses alimentos desse horário que come as coisas com ferro, né? o cálcio, você está falando o cálcio dos alimentos e o E suplemento. Das bariátricos também a gente, né, nos é, pacientes com cirurgia bariátrica, a gente tem que repor o cálcio, mas o cálcio melhor é o citrato, que independe da acidez, né, estomacal, então pode ser tomado fora das da, refeições. Carbonato já é mais. no geral é assim, o cálcio que eu falo é leite, queijo, sobremesa de leite, que a galera ama, né? Um doce de leite, coisas. Creme de leite na comida, porque às vezes a pessoa vai fazer um estrogonofe, é carne, mas tá cheio de creme de leite. Então aí não vai funcionar. Que mais? E aí chocolate, né? Comer chocolate depois. E
E aí, café, chá preto, chá mate. Geralmente a pessoa toma um monte de Coca-Cola. Você acha que a pessoa chegou naquele tamanho, né? Como? Comendo coisas erradas. Aí, esse hábito É, fica, né? Aí a pessoa fez a cirurgia, mas sobrou a Coca Zero lá. E tá cheia de cafeína. Então, aí não vai absorver, né? Não vai absorver. Então, aí tem que mudar. E aí a conversa é essa conversa, né? O que que você come na consulta? Minha consulta é quase uma consulta de nutrição. Como que é essa? Me conta, né? Como que é essa comida? Para você tentar pegar alguma coisa que a pessoa está fazendo, né? Que a gente consegue melhorar. No sentido de, eu falo assim, pode tomar Coca-Cola, mas aí vai ter que tomar no meio da tarde, né? uhum. Eu já brinco assim, porque por Então, endócrino, não vou mandar ninguém parar de comer. então aí se for para uma churrascaria, não pode nem, nem a É, sobremesa e nem o cafezinho. Ah, eu falo assim, ó, sabe o que que você precisa quando você tem falta de ferro? Pensa na feijoada, que vai resolver. Feijão, carne, couve e a laranjinha no final. Aí resolve. Aí café não pode, logo na sequência não, tem que esperar aí pelo menos uma hora. E se você está esperando uma hora e continua não absorvendo, aí tem que esperar mais tempo. Aí pode aumentar para duas. Antes, e aí tem que lembrar do antes, né? Porque às vezes a pessoa toma café e come, mas aquele café tá lá meio misturado com a comida, né? Então, aí eu sempre falo uma hora antes, 2 horas antes, evitando. É mais uma sugestão aí de melhorias da alimentação. Aí tem uma pergunta. Sempre que tiver a anemia, a classificação de anemia é hemoglobina menor do que 13 em homem. Então, se for homem e tiver com hemoglobina menor do que 13, está com anemia. E essa alteração no tamanho da célula, daí vai ter a microcitose ou a macrocitose, aí depende do tamanho do HCM e do VCM, né? Então, aí tudo depende. Aí não. nossa, anemia é um mundo, né? Não, e tem várias causas. E às vezes a gente acaba fazendo diagnóstico. Homem que às vezes fica com 12 de hemoglobina, dependendo de onde passa, fala que tá normal. Então, às vezes eu pego assim, senhores de 70, 80 anos fazendo diagnóstico de talassemia. Você fala, nossa, passou a vida inteira sem saber que tinha talassemia. Que é tipo doença Nossa, hereditária, né? Então é a pessoa uhum. passou a vida inteira, 80 anos, aí eu vou lá, então o senhor tem talassemia, né? Nossa, Mas é porque sempre teve 12 de hemoglobina, mas é isso, que às vezes a pessoa fala, não é muito, daqui a pouco melhora. E aí vai passando, vai passando. Homem já vai menos no médico, né? Então, aí quando vai, o médico a fala que gente não é já nada. pega. Acho que é tudo que ele queria ouvir, né? É, bom, Ai, Fernanda, olha, uma hora quase. ligar, daí a gente perde a live, então. Oi, ai, cortou um pouquinho. Não, quando vai dando uma hora, ele desliga, daí a gente tem que salvar. É, sim. Então, aqui já agradecer a todo mundo, né, que participou pelas perguntas, né, antes, durante. Obrigada, Fernanda. Acho que foi Imagina. para abranger bem aí tudo da anemia no paciente bariátrico, das dificuldades, né? E nas situações especiais também, né? Então, se o paciente tem fez a bariátrica e vai ter alguma outra complicação, a gente também conversou um pouquinho. Quem perdeu essa voltar e ver. Sim, sim, sim. Essa live vai ficar, né, disponível nos nossos perfis depois, né? Obrigada. Vou encerrar a live aqui. Então, Beijo. Tchau, tchau.